Muito bem, querida amiga, querido amigo. Esse vídeo para nós ele é muito especial porque, considerando todos que fizemos até o prefácio, são praticamente 52 semanas juntos estudando a obra de Vinícius. Ou seja, nós estamos há um ano refletindo a respeito da obra de Pedro de Camargo, da obra de Vinícius. Há um ano em torno do Mestre, meditando nas palavras da Boa Nova, nas reflexões que o benfeitor trouxe ainda encarnado sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, sobre as verdades da vida, porque nós percebemos que Vinícius vai além da restrição do conceito, da definição. Nós percebemos que ele alcança todos os corações, ainda aqueles que não se digam espíritas, ainda aqueles que não se digam cristãos, verão que aquelas palavras também descedentam, ajudam a reflexionar, a pensar sobre. O belo de Vinícius também é isso, porque educação é uma coisa universal e natural, então faz parte do ser, na jornada evolutiva, entrar em contato com os procedimentos de aprendizagem. Muitas vezes para nós fica indiscutível que o Evangelho é essa bússola, este roteiro seguro, infalível, que tem palavras edificantes para o nosso crescimento pessoal. Todavia, por vezes a alma anda perdida em si mesma, não localiza aquilo que é mais certo, mais prioritário para o seu encaminhamento. E buscando aqui, buscando acolá, vai fazendo sim este serviço, este trabalho que a própria alma chama para ser executado. Até que um dia, mais cedo ou mais tarde, topa com as palavras do Cristo. E aí, com um pouco mais de cautela, de cuidado, de profundidade, descobre que há um manancial de água viva, que não cessa jamais, e que para todos os momentos da nossa existência, naqueles de luta, de crise, de dor, de conflito, de aflição, mas também de sonho, de desejo, de coragem, de estímulo, para todos esses momentos e outros mais, o Evangelho tem uma palavra, ou muitas. Tem um momento certo, ou vários. Tem ali as lições de vida eterna, as palavras que, por mais que céus e terra passem, essas não passam jamais. Então, o que nós esperamos é que cada um que tem seguido a nós, tenha aqui depois chegado e acompanhado o estudo, seguido conosco nessas meditações, em grupo, podemos dizer assim, desejamos que em cada um as sementes sejam plantadas, que brote em cada coração que nos ouve e que tem interesse pelas obras de Vinícius, que em cada coração brote o desejo maior de conhecer mais as obras deste benfeitor e, acima de tudo, conhecer o Evangelho, não só sob a ótica dele, sobre a ótica dele, mas também na visão dos demais benfeitores, de inúmeros que nós temos, desencarnados e encarnados, nos auxiliando nas contribuições para a melhor assimilação das palavras de Jesus, como também das obras básicas de Allan Kardec, fundamentais e atemporais para o nosso desenvolvimento, como também as obras subsidiárias fiéis à ciência, à filosofia, à religião, fiéis à verdade, à revelação do alto, que vem sempre nos encaminhando para o alto e para o bem, iluminando os nossos destinos, porque nos dando mais bom senso, mais sensatez na questão da liderança de si mesmos e no domínio da liberdade e da responsabilidade. Aliás, falando em destino, falando em caminho, o título do tema de hoje, ou da lição, do capítulo, é justamente o caminho estreito. E nós vamos entender o que é que Vinícius chama de caminho estreito. Fica muito claro que nesse capítulo ele faz como que uma crítica moral, uma análise moral, melhor dizendo, moral e espiritual, extremamente contundente à mentalidade da vida fácil. Então,
O tema gira sempre em torno a respeito daquela postura de vida fácil, que muitas vezes o mundo nos convida, nos estimula, nos instiga a ter ou apresentar, ou a desejar, pelo menos. Por exemplo, ter tudo para que tudo se torne fácil em nossa vida. Então, antes de ter essa vida fácil, é preciso que a gente lute bastante, trabalhe bastante, esgote bastante as forças físicas, mentais, espirituais, até que então a gente se pergunta, mas isso é válido? Isso procede em relação aos ensinamentos do Evangelho? Ou seja, isso é coerente com a vida do Espírito, com a vida imortal? Isso faz sentido em relação ao que eu sou algo além de um corpo de carne? Algo além da matéria? Portanto, quanto eu dedico à matéria mais que às coisas do Espírito, então eu estou invertendo o entendimento de minha vida em relação àquilo que eu desejo. Algo ali dentro de mim precisa ser tratado de modo terapêutico. Eu preciso perceber melhor quais são os meus desejos, para reconhecê-los como desejos espirituais ou se são somente satisfação da matéria, gozo temporário, a satisfação do sensório, talvez o mero prazer do ter, do ostentar, do possuir, do apresentar, do exibir, do status. E nada disso é conveniente ao espírito. Pelo contrário, isso o adoece, o empobrece e o atrasa em relação ao tempo que ele poderia estar dedicando ao seu aperfeiçoamento íntimo, aquilo que realmente Jesus considerava como a casa sobre a rocha. Vem vento, vem tempestade, vem maré alta e nada derruba a casa feita sobre a rocha. Mas a casa feita sobre a areia, ela está sujeita a qualquer intempérie. Então nós precisamos nos tornar sujeitos, donos do próprio destino, conhecedores de si mesmo, para que nós não fiquemos sujeitos às circunstâncias da vida, especialmente aquelas que fogem ao nosso controle e venham a nos pegar de improviso porque nós não nos preparamos. Casa feita sobre a rocha é casa feita com planejamento, com preparação, com estudo, com cálculo, com cuidado. Assim são as coisas do Espírito. Há que talvez passe pela mente de alguém que vamos nos descuidar das coisas da matéria então, e vivermos como ascetas, como um Santo Antão do deserto, buscando talvez ali na Península do Sinai novas formações de meditação. Não, o tempo disso já passou. Nós somos agora homens e mulheres na civilização e nela é que somos chamados a servir. Precisamos, neste ponto, inclusive, recordar do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fica muito bem clara a passagem, cuidar do corpo e do espírito. Para o encarnado é providencial, é prudente, é fundamental que ele cuide do corpo, porque sem o corpo ele não consegue executar o seu programa reencarnatório. Portanto, sucumbe o corpo, sucumbe também o espírito. E o cuidar do corpo é no sentido de equilíbrio, não é deixar de cuidar, nem é cuidar demais, porque este excesso de cuidado também vai sugerir descuido do campo espiritual. Como também o descuido do corpo físico não significa que o espírito esteja mais bem cuidado. Não significa. Descuidar-se da saúde, da higiene, da preservação, do equilíbrio físico, não significa que o espiritual esteja sendo mais cuidado. Significa somente que há um desequilíbrio. Então, como este ponto de homeostase, de equilíbrio, de harmonia é realmente difícil de ser mantido e até mesmo adquirido, é sempre necessário que a gente fundamente o nosso desejo de se manter bem, um bem-estar, não uma boa vida, mas uma vida boa no sentido espiritual, no sentido pleno, integral. É sempre necessário que nós verifiquemos: estou fazendo o máximo possível para que o meu corpo seja bem tratado, bem alimentado, bem cuidado? A minha mente está recebendo os melhores pensamentos, as melhores ideias que posso lhe oferecer?
O meu coração está sempre recebendo as melhores emoções sadias que me auxiliam na elevação de minha vibração? E, portanto, o meu espírito está recebendo o que há de melhor do meu corpo físico, como o meu corpo físico recebe o que há de melhor do meu espírito? Recordando sempre que no meio dos dois nós temos o perispírito. Nós que somos espíritas temos sempre a necessidade de voltar no tema de perispírito e estudá-lo. Estudá-lo sempre bem, é um tema recorrente que deve ser estudado repetidamente, porque cada vez aprendemos mais e são aprendizados totalmente práticos. Portanto, sempre voltarmos ao estudo do perispírito para entendermos melhor a nossa configuração. Vinícius vai construindo, então, uma questão de que essa vida fácil, ela é opositora ao Evangelho, porque não foi isso que Jesus nos apresentou. Ele mesmo certa vez nos disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então ele mesmo deixou muito claro, tome sua cruz e me siga. É certo que noutra passagem ele vai nos dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele foi claro conosco, não nos escondeu que no mundo há aflições, que por ela nós passaremos. A vida não é um mar de rosas, mas ele também não é um mar revolto do início ao fim. Não, nós vivemos uma dicotomia na vida, às vezes somos pendentes aos extremos, mas de fato, inevitavelmente reconheceremos os opostos. Da alegria à tristeza, da tristeza à alegria, da dor ao prazer, a saúde, o equilíbrio e o desequilíbrio, a paz interior e o conflito, por tudo isso nós passaremos. O que é o importante é que nós não nos estacionemos em determinado ponto, porque mais cedo ou mais tarde outra fase chega. Então aquele que fica só na alegria, ele vai sofrer uma tristeza redobrada, multiplicada, quando o panorama da vida lhe apresentar alguma coisa que lhe fira essa alegria. Um exemplo, uma gripe, uma doença, qualquer coisa que lhe limite temporariamente as forças físicas, que faça com que ele pare um pouco aquele trabalho estafante, aquela rotina que não é humana, ela é de máquina, então está errado. Nós não somos máquinas, nós somos humanos. E ali ele é chamado pela espiritualidade, pelo próprio corpo, a repousar, a deitar-se, a se medicar e aguardar os processos naturais de defesa, de imunidade, para que o corpo se recomponha, se reconforte, se revigore, para que a vida então volte àquela rotina de trabalho. É aquela figura que o lenhador, ele não vai só para a floresta com o machado na mão tirar lenha. Ele não usa só desta ação. Por vezes ele precisa se afastar da floresta, sentar-se e afiar a lâmina do machado. Senão, o serviço dele mesmo vai ficando cada vez mais deficitário. A lâmina cega, o machado não funciona, a força decuplica e ali ele gasta muito mais da sua capacidade, dos seus fatores energéticos para retirar a mesma coisa que com menos trabalho e ferramenta mais acertada ele poderia conseguir. O mesmo acontece conosco. Então não existe vida fácil na visão do Evangelho. Nós é que buscamos isso como uma fantasia, como uma ilusão ou como uma falsa satisfação para que isso acomode os nossos anseios, os nossos medos, numa zona de conforto que achamos que temos capacidade de dominar. A gente sempre pensa que o controle é uma coisa que nos traz conforto, porque nós tendo a visão da coisa, a esfera de ação sob as nossas mãos, aquilo não vai nos assustar, não vai nos movimentar para locais ou atitudes que nós ainda não conhecemos. Enfim, isso é não buscar a novidade. Mas como não ter contato com a novidade se nós estamos
agindo com e pela lei de causa e efeito e a lei de progresso. Sem a novidade, a lei de progresso não se dá. Nós seremos sempre os mesmos, estacionados na mesmice, na rotina, aquela coisa medonha que não nos traz nada de novo e, portanto, não nos acrescenta. A referência de Vinícius aqui, em termos bíblicos, especialmente do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, fica muito clara nos versículos 13 e 14 do capítulo 7, quando está assim muito claro: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Então, é justamente com base nesses versículos evangélicos que consideramos que Vinícius vai utilizar para fazer a reflexão a respeito daquilo que ele denomina o caminho estreito. Vejamos o que o benfeitor vai nos dizer. Pela lei natural, o meio de alcançar independência econômica se encontra nos seguintes requisitos. Pela lei natural: trabalho, economia, perseverança, esforço e inteligência. Então, pela lei natural, isso é coerente, é conveniente, é acertado ao espírito. Buscar independência econômica através do trabalho, da economia, da perseverança, do esforço e da inteligência. Ainda buscando no Evangelho, mas agora o Evangelho segundo o Espiritismo, nós destacamos o item 4 e o item 5 do capítulo 18, onde nós temos o título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O item 3 repete-se justamente os versículos de Mateus que nós acabamos de apresentar. Mas logo no item 4 do capítulo, Kardec diz assim: tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vos eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Aqui Kardec, no item 4, recorda os versículos 23 a 30 do capítulo 13 de Lucas. Fica muito destacado este final, então os que forem últimos serão os primeiros e os que forem primeiros serão os últimos, porque conectando esta passagem evangélica que Kardec recorda no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, há este primeiro parágrafo do capítulo de Vinícius que acabamos de ler, que pela lei natural o meio de alcançar a independência econômica é através do trabalho, da economia, da perseverança, do esforço e da inteligência, destaca-se por cima de tudo isso a palavra humildade, porque a humildade é que nos recompõe num clima de limitação, respeitando o que é do outro, da propriedade do outro, considerando que tudo que nós temos quanto os nossos irmãos e irmãs, tudo é outorga, tudo é empréstimo proveniente da permissão de Deus, porque mais cedo ou mais tarde prestaremos conta e teremos que devolver, inclusive o próprio corpo físico, e assim vamos considerando um tratamento mais adequado, mais justo, mais até carinhoso, sem apego, mas com carinho, de tudo aquilo que nos serve como recurso e não como posse de nós mesmos. E nesse sentido, vamos respeitando o que há dos demais, com humildade. Que se o outro tem e eu ainda não tenho, é porque eu ainda não conquistei aquilo que me dá a capacidade de recebê-lo. E se eu tenho, se no outro não tem, será que não é o sentido, o momento, a hora, o tempo de eu distribuir?
de eu multiplicar, de eu repartir? Se aquilo especialmente está além do que eu necessito, que eu preciso, está óbvio que é hora de repetir, de repartir. Mas eu não preciso chegar a esse patamar. Tudo quanto nós temos condição de repartir. O que não é interessante é que a gente venha repartir tristeza, dor, preocupação, desespero, ódio, isso não. Porque mais do que não repartir, é interessante que nem em nós venha a crescer esses sentimentos. Vão existir? Possivelmente, naturalmente, somos espíritos em provas e expiação. Nós não podemos nos considerar mais do que nós somos, senão a humildade vai por água abaixo. Mas é sempre necessário e indispensável fazer esse trabalho contínuo para verificar o tamanho dessas emoções, desses sentimentos perniciosos em nós mesmos, para considerarmos o quanto aquilo está nos machucando, nos maltratando ou nos desviando da rota de benfeitoria, da rota em relação ao alto. Então aí Kardec, no item 5, diz: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más. A vida fácil mesmo é uma paixão má, em que tendo todo ali aquele tempo, aquele ócio, aquele mínimo esforço, o quanto eu poderia me dedicar ao voluntariado, ao compartilhamento, à distribuição, ao auxílio, à mão estendida? Não, fica só para mim. Eu prefiro olhar o teto, a parede, que as horas passem, que os ponteiros rolem no relógio, do que eu ir em direção ao outro, especialmente em direção ao sofrimento do outro. E, continua ele, porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos são chamados e poucos escolhidos. Ele continua ainda dizendo o texto, mas ainda destacamos o parágrafo seguinte, quando ele destaca: tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra um mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Uma vez que eu lembro que Deus é todo justiça e bondade, a minha vida também tem que se espelhar nessa justiça e nessa bondade. Ser justo comigo mesmo naquilo que eu busco, na honestidade daquilo que eu busco, se faz realmente benefício para mim aquela conquista, se traz a minha transformação espiritual, me envolve em ritmo para o melhor, espiritualmente falando, e para os meus irmãos e minhas irmãs, o que aquilo soma, o que aquilo acrescenta no ambiente em que eu estou inserido? É justo alguma coisa que faça bem a mim e não traga um pingo, um ponto a mais de algo positivo para aqueles que convivem comigo na mesma casa? Mas isso então é a ilustração explícita do egoísmo. Se é só para mim e não para os demais, por quê? O que há? O que se passa? Qual é o fundamento daquilo? Aquilo é um símbolo, se tornou um símbolo, representa algo por dentro de mim. E qual o sentimento por trás? A emoção. O que me fez me esforçar tanto para conseguir aquilo e uma vez conseguido, é meu, não seu, não nosso. A mim pertence e a ninguém mais. Por que este comportamento infantil, errático, estranho? É sempre fundamental nós percebermos aquilo que está em nossas mãos. Como não lembrar-se daquela história em que uma senhora pedindo ao Chico orientação para tomar os remédios, ela mesma justificou que não tinha como saber as horas para tomá-los direitinho. E logo em seguida alguém vem e traz um relógio de ouro, e ele então automaticamente repassa a senhora, porque agora ela teria como saber as horas para tomar os remédios. Então,
Enquanto uns se fascinam pelo ouro, outros se dedicam a perceber a utilidade. Não só, é claro, no utilitarismo que nós vamos focar, porque senão talvez deixemos em subnível até as artes, não. A arte é uma prioridade porque é a beleza do espírito, é o bom, é o bem, é o belo. Mas é preciso considerar que não só a contemplação, não só a exibição, não só a adoração, porque aí estaremos idolatrando, mas a utilidade de todas as coisas. E aí perceberemos que a própria arte tem uma utilidade fundamental, incomparável, indispensável. Segue Vinícius. Os homens do século, porém, acham que não é assim. Aquele programa se lhes afigura moroso e áspero. Então, pensa-se, e como pensava na época de Vinícius, pensa-se atualmente, trabalho, economia, perseverança, esforço, inteligência, ainda é o que se diz moroso e áspero. Eis que talvez alguém pense, mas o povo hoje em dia trabalha tanto, talvez alguém possa pensar, e outros não querem nada. Nós não podemos considerar a média da humanidade. Cada um tem que olhar por si mesmo, ou a cota de energia que está empregando. Há pessoas em leito de UTI trabalhando muito mais daqueles que levantam-se todo dia e na ganância, na soberba, desgastam a si mesmo e as relações ao seu redor. Mas como pode ser isso? Porque aquele que está na UTI está sofrendo, está terminando a etapa carnal, talvez, mas está sorrindo, está entendendo, está sentindo os momentos, as energias, as presenças espirituais, está dando testemunho do Espírito sobre a carne. Enquanto aquele que, de forma muito insana no dia a dia, desbravando a sua vida e a dos demais simplesmente para o ter, esse não dá testemunho do Espírito sobre a carne, mas sim da matéria sobre o Espírito. Portanto, ele está subjugado, ele está perdido, por enquanto, no momento, em si mesmo, não entendendo a sua essência. Querem enricar de momento, diz Vinícius, atiram-se aos expedientes, dão tacadas, visando a carambolar por tabela. Todas as farsas, então, lhes parecem aconselháveis. Olham o fim sem se preocuparem com os meios. É preciso gozar, é mister saciar a fome e a sede de prazeres, de qualquer maneira. Mas fome e sede de prazeres? Fome e sede são necessidades fundamentais. É para a gente manter encarnado, sobrevivendo. Se torna de prazer essa fome, essa sede, então caiu na esfera do supérfluo. Tem coisa errada aí. E continua Vinícius. Para isso aventuram-se em negócios arriscados, jogam cartadas decisivas, tudo é lícito desde que colime aquele alvo, mesmo o emprego de métodos inconfessáveis. Então, os fins vão justificando os meios. E, de repente, a pessoa começa a dar rasteira nas demais, a utilizar-se da inveja, do ciúme, da maledicência, da injúria, da calúnia, da corrupção e de todas essas armas muito tenebrosas que, em clima até de coleguismo com a espiritualidade atrasada, faz com que ela machuque algumas pessoas ao seu redor e ela mesma, é claro, saia a maior perdedora em todos os sentidos. É só que somente depois, mais tarde, que ela venha a perceber isso. Vamos lembrar neste ponto, no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, aquela introdução belíssima que a gente nunca deve pular e começar direto na questão 1, sempre lendo ali, no item 6, em determinado ponto, Kardec diz assim: ensina-nos quem? Os espíritos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas, marquemos bem essa expressão, e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual.
que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal, constitui um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na terra. Penas e gozos estes que serão melhor trabalhados no livro 4, no capítulo 1, tanto no capítulo 2, na quarta parte do Livro dos Espíritos, ou no livro 4, como nós costumamos chamar. Mas vejamos que está muito bem conectado com o que Vinícius está trabalhando conosco. Seguindo ele, diz trabalho, economia, esforço, perseverança, restrição às expansões do egoísmo, são velharias, doutrinas caducas e passadismo que de há muito foram abolidas naquele que traz a ideia da vida fácil, do ter e ter de maneira fácil, do possuir sem precisar suar. Agora está em vigor a lei do menor esforço. Então ele começa a criticar esse ter o máximo esforçando-se o mínimo. É isso que ele critica aqui conosco e vai, é claro, utilizando como parâmetro o Evangelho. Então é uma cultura que perde a capacidade de dar-se, de doar-se, de estender a mão do outro e reerguê-lo, de sustentá-lo, de socorrê-lo, porque a si mesmo não faz esforços para manter-se firme em pé. E, por consequência, rejeita responsabilidades, não se vê como maduro. É como aquela criança eterna que espera sempre alguém que lhe dê, que lhe amamente, que lhe sustente, que lhe embale, que lhe carregue. É um prazer constante, de prazer em prazer a criatura vai entrando nesta euforia, nesse deslumbramento, e o que acontece? O mundo se torna um entretenimento. Um entretenimento. Busca-se obter o mais com o mínimo dispêndio de energias, sem dispêndio algum, se possível. O jogo campeia em frene da alta baixa sociedade. Nunca se viu tantos antros engalanados, onde, sob dominações aristocratas, se explora aquele vício. O jogo acena com milhões para o dia seguinte, sem o concurso dos fatores tempo, economia e trabalho. O ambiente torna-se cada vez mais favorável à corrupção. O dolo, a fraude, a mentira, o suborno e a opressão são manejados como elementos naturalíssimos na conquista dos ouropéis e das benesses indispensáveis a quê? Ao espírito? Não. Aos prazeres sensuais. O cambista promete fortuna, os corsários da política asseguram sinecuras. E assim nós vamos percebendo que até o sacerdote garante o céu. Tudo isso já se vê sem porfias, sem maçadas. Então paga-se para conquistar o além. Paga-se para ter algo a mais. Paga-se, 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 e tudo começa a se tornar uma barganha, uma negociata, um negócio, um comércio. Não. As coisas do espírito não são feitas em clima de negócio, de comércio, de barganha. O alto diz assim: esse dinheiro seu não vale nada aqui. Para esse tipo de conquista, não. O dinheiro vale para o enriquecimento espiritual daqueles que o recebem para se melhorarem intimamente e daqueles que o recebem como doação, considerando essa doação um estímulo para se manterem animados a buscarem pelas próprias forças quando enfim tiverem recobrado as energias fundamentais. Tanto que dá quanto aquele que recebe precisa ser grato aos recursos que emanam da fonte soberana. Senão, nós nunca nos daremos conta
de que por trás de tudo isso há um véu muito pesado que nos inviabiliza realmente a percepção do eu espírito imortal. Vamos lá na questão 917 do Livro dos Espíritos, que nós entenderemos um pouquinho melhor este véu, que nos leva ao mínimo esforço, ao individualismo, às coisas fáceis, sem precisar fazer nada. Kardec pergunta assim: qual é o meio de destruir o egoísmo? Qual é o meio de destruir o egoísmo? Então os espíritos respondem, no caso aqui, essa resposta tem um nome, Fenelon. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desarraigar é o egoísmo, porque ele procede da influência da matéria, da qual o homem, ainda bem próximo de sua origem, não pôde libertar-se, da influência da matéria sobre o homem. Então está muito aqui relacionado ao que nós estamos estudando. Por isso nós destacamos. Depois, quando tiver um tempinho, volte lá no Livro dos Espíritos e medite profundamente nessa questão 917, porque segue Fenelon dizendo: e para cuja conservação tudo contribui. Suas leis, sua organização social, sua educação, ele quer dizer que tudo na nossa sociedade mais nos impele para o egoísmo do que para o altruísmo, mais para o indivíduo do que para a coletividade. O egoísmo, diz ele, se enfraquecerá à medida que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a inteligência que o Espírito vos dá de vosso estado futuro real, e não desnaturado pelas ficções alegóricas. Quando eu conheço as verdades da vida futura, tanto no além, quanto nas próximas encarnações, quanto nesta atual encarnação, eu tenho mais consciência dos atos que eu vou produzindo em minha vida, das decisões que eu vou tomando. Até porque me vem à mente aquela frase: eu primeiro escolho e depois eu colho. Então eu sou convocado a colher aquilo que muitas vezes eu sou convidado a plantar. Agora, se eu quero ou não plantar, e se eu quero agora ou depois, depende de mim. Por que não pensar com carinho neste convite? O egoísmo se fundamenta, antes ele destaca, o espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. E naturalmente isso parte de cada um de nós. É como se nós convertêssemos aqui a frase dizendo: o espiritismo bem compreendido por mim, quando estiver identificado comigo, nos meus costumes, nas minhas crenças, transformará os meus hábitos, os meus usos e as minhas relações sociais. E cada um pensando assim, vai do indivíduo partindo à sociedade, logo a sociedade se transformará. Não tem outro meio que não esse. O egoísmo se fundamenta na importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, diz Fenelon, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidão, destruindo tal importância, ou pelo menos mostrando-a em suas reais proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Então, aquela pessoa que dizia assim: mas o meu sobrenome, a minha reputação, a minha família, a minha honra, as minhas mãos, sujá-las, não é sujá-las, é perfumá-las. O que é o sobrenome para o espírito que já passeou por tantas famílias ao longo da história? O que é um sangue para alguém que desencarnado é uma centelha com um envoltório que temporariamente se chama perispírito? O que são essas arrogâncias, essas petulâncias nossas perante de fato o que nós somos de verdade? Filhos de Deus, luz da luz. Então Vinícius fala: pelo caminho estreito apontado pelo Cristo de Deus, ninguém quer andar. Todas as vistas convergem para a estrada larga e cômoda. Vida fácil, eis o ideal dos homens. Eis o ideal dos homens e das mulheres da época. Lutar, renunciar, sofrer, insânias de cérebros dementados. Brio, vergonha, dignidade, parlapatices de moralista de fancaria. Responsabilidades, escrúpulo, consciência, essas coisas se resolvem de acordo com a polícia
e as autoridades constituídas, que em geral são boas camaradas. É sempre aquela terceirização. Não é? Recobrando ainda mais uma questão do Livro dos Espíritos, agora a questão 119, porque Vinícius começa a tocar agora na palavra trabalho, de forma mais clara, apesar que ele faz isso desde o início do texto. Então fica muito visível que a lei de trabalho é essencial para o progresso, é essencial. E que a busca dessa vida fácil, dessa ociosidade, por ter tudo que acha que tem, embora o nosso desejo nunca seja pleno assim, isso é fundamentalmente prejudicial ao espírito. É uma doença do espírito. E o esforço é o único meio para a gente adquirir esse mérito real, pelas conquistas que nós tivemos. Por exemplo, as virtudes só vêm mesmo através das nossas conquistas. Pelo nosso burilamento, pelo nosso trabalho, vamos desenvolvendo-as em nós mesmos. O espírito vai se tornando mais elegante, vai se embelezando, se aperfeiçoando. Então, na questão 119, Kardec pergunta: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Ah, aí seria muito bom, seria realmente essa vida fácil. E os espíritos respondem: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. E ainda fazem uma pergunta para nós: onde estaria o merecimento sem a luta? Onde? Onde estaria o merecimento sem a luta? Então, caminhando para o fim, Vinícius diz assim: no entanto, quanta ilusão! O que se mostrou fácil e cômodo, na verdade é difícil e penoso. Não há caminho mais longo do que esse que parece mais curto. Olha o paradoxo, olha a surpresa. Não há estrada mais árdua e pedregosa que aquela que aos olhos do mundo se afigura suave e tapetada de macias relvas. Porque só o dever vence. Só o dever. Só o dever. Primeiro o dever, depois o lazer. E aí dá certinho. O lutador afeito às refregas duras é quem triunfa na vida. O lutador afeito às refregas duras é quem triunfa na vida, porque esse não é o esperto, o espertalhão. Este é o sábio, o conhecedor das realidades espirituais. Este domina a vida. Ele não é pego no pulo de surpresa, não. Ele tem a casa forte, feita sob a rocha. Ele a edificou. Ele é um edifício de verdades, de virtudes, de conquistas. Ainda tem falhas? Tem, claro que tem. E ele tem noção disso. Por isso, quando alguém diz, você é humilde, ele fala, não, eu não sou, não. Estou buscando ser, estou tentando. E por isso ele vai triunfando cada vez mais. O trabalho dos Vinícius foi, é e continuará sendo a abençoada maldição divina. Mas maldição, ele quer dizer aqui, de maneira metafórica, na lembrança do que está no capítulo do Gênesis, o capítulo 3, versículo 17 e 19, quando na alegoria da expulsão de Adão e Eva do paraíso está assim: e a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. E especialmente neste versículo 19, vejamos. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então fica muito clara a questão de que o homem se vê obrigado de trabalhar para ter as suas coisas. E realmente essa maldição é divina, porque graças a ela é que nós vamos ao progresso. Então é maldição? Não, Vinícius está utilizando de ironia. É uma bênção. De Deus, que é amor, até o anátema é bom. Veja, é ele refutando a ironia, mostrando para nós. É cheio de santidade e de sabedoria. O homem, pretendendo fugir à ação desse anátema, perambula, debate-se loucamente, fascinado pelo sibilo da serpente enganadora. É como aquele filho pródigo que pede a herança e vai gastar tudo, até que, trabalhando lá com os porcos, ele cai em si, sem encontrar o porto desejado. O que lhe parece pouco é muito. O que lhe ofertam gratuitamente vai custar-lhe
tudo o que ele possui de mais valioso e de mais caro. Vai custar-lhe o brio, a honra e a liberdade. Vai custar-lhe, finalmente, lágrimas, vexames, tribulações e humilhação. Só o caminho estreito soluciona os problemas da vida em todos os sentidos. Então, com as reflexões, a gente vai perguntando do que eu tenho me tornado escravo, do que eu já consigo ser senhor. Eu consigo ser senhor daquilo que está sob meu controle, daquilo que não depende de mim, eu me resigno e deposito nas mãos de Deus, na confiança celestial, na paz dos espíritos benfeitores, enfim, em clima de entrega, de gratidão, de reconhecimento, de resignação, eu vou considerando aquilo que eu posso afetar, influenciar e por isso melhorar. Vou então reconhecendo de que há algumas coisas na vida me dominando, me administrando, e isso por si só faz com que eu perca alguns recursos valiosos, como as relações de amor ao meu redor, que eu deveria estar alimentando, fomentando, construindo, ampliando, ou o próprio tempo que para nós ele é cronometrado, né? Nasceu e já começa-se a morrer porque é uma contagem regressiva para a volta ao plano espiritual, mas acima de tudo vem a nós até aquela pergunta: será que eu estou vivendo ou estou só vendo a vida? Querida amiga, querido amigo, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Até o próximo.